Revelado. Mãe solteira transforma navio abandonado em incrível lar para 3 filhos em ilha secreta. Ana olhava pela janela do pequeno apartamento na ilha, sentindo a frustração e a tristeza se acumularem em seu peito. O telefone tinha tocado mais uma vez, mas não eram boas notícias. Perdera seu emprego como professora e agora precisava encontrar uma forma de cuidar dos 3 filhos sozinha. O sol brilhava lá fora, mas a sombra do desespero parecia maior que qualquer raio de luz. Assim que saiu para a praia, seus pés descalços tocando a areia quente, ela não poderia imaginar que a vida lhe ofereceria uma chance de recomeço. Em meio à brisa do mar, seus olhos se depararam com um gigante de madeira esquecido, um navio encalhado nas pedras. Envelhecido, coberto de musgos e histórias do passado, o navio parecia chamar por ela. Ana sentiu seu coração disparar de emoção e esperança. Esse navio pode ser a nossa salvação, pensou. Ao invés de um pedaço de sucata, aquele barco era o que ela tanto buscava, um abrigo acolhedor, um lar. Com determinação, decidiu transformar aquele sonho em realidade. Com as crianças ao seu redor, Ana começou a limpar e restaurar cada canto do navio, rindo, brincando e ensinando os pequenos sobre o valor do trabalho duro e da resiliência. Cada martelada que ecoava era um grito de amor. Elas ressoavam ao longo da costa, como se a própria ilha estivesse ouvindo sua história de luta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, Ana começou a descobrir talentos que nunca soube que possuía. As mãos, antes apenas educadoras, tornaram-se habilidosas com a marcenaria e a terra ao redor do navio floresceu sob seu toque cuidadoso. A cada flor plantada, a cada pedaço de madeira restaurado, ela contava histórias para os filhos, ensinando-lhes sobre amor e superação. Mas, evidentemente, a comunidade local não via com bons olhos o que Ana estava fazendo. Sussurros nas praças e olhares atravessados desafiavam sua confiança, levando-a a questionar se realmente estaria certa em sua escolha. Contudo, ela se lembrava das palavras da avó. A união da família é mais forte que qualquer crítica externa. Lavada por esse ensinamento, continuou firme em sua jornada. Mas a calmaria da ilha foi interrompida por uma tempestade violenta. Ventos gritando, ondas quebrando, e dentro do navio, Ana sentia a adrenalina correr em suas veias. No meio do caos, uma descoberta inacreditável. Aquele navio não era apenas uma construção esquecida, mas uma herança de seus antepassados. A conexão que sentia era profunda. Era como se a parte de sua história, que sempre estivesse oculta, finalmente viesse à tona. Com o coração aquecido pela descoberta, Ana percebeu que seu lar tinha um significado ainda maior. Era hora de enfrentar a comunidade, mostrar a eles o que havia construído com suor, lágrimas e amor. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até quando esse apoio da família será suficiente e como seria recebido o verdadeiro legado que estava prestes a revelar? O vento soprava forte e Ana estava prestes a se lançar em um novo capítulo de sua vida. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Ana olhou dar o barco agora revitalizado, colorido e vibrante, refletindo a luz do sol como um farol de esperança. Os filhos, Pedro, Clara e Lucas, corriam ao redor, brincando e rindo.
Cada canto do navio agora tinha um toque de magia. Desenhos coloridos nas paredes, um pequeno jardim na proa e até uma rede handmade que pendia entre dois mastros, onde costumavam passar as tardes juntos, contando histórias e sonhando alto. Entretanto, mesmo com tanta alegria, a pressão da comunidade a pesava. Havia murmúrios, críticas e olhares estranhos que pareciam questionar o valor de sua luta solitária. Em uma tarde ensolarada, enquanto Ana estava ali, metida em seus afazeres, uma mulher da vila se aproximou. Era Dona Margarida, uma velha conhecida que sempre teve palavras amargas para compartilhar. Ana, não se esqueça de quem você é, não se esqueça de onde veio, disse ela, com um olhar que deixava claro seu desdém. Aquelas palavras doeram mais do que Ana esperava. Ela sentiu a frustração brotar, mas também um impulso. O que havia construído era mais do que um lar, era uma declaração de sua vida, de sua força. Antes que pudesse responder, Dona Margarida se afastou, deixando Ana em profunda reflexão. Naquela noite, com o céu estrelado sobre a ilha, a mãe se sentou na beira da rede com seus filhos, tentando encontrar as palavras certas. Estamos aqui por um motivo, falou Ana, tentando transmitir segurança. Essa ilha, esse navio, são parte de nós. Cada um de vocês tem dentro de si a força de nossos ancestrais. E hoje, mais do que nunca, precisamos mostrar a verdadeira coragem. Com as crianças aninhadas ao redor, Ana elaborou um plano. Decidiu que era hora de abrir as portas do navio e mostrar a todos o que significava essa transformação. Seria uma festa, um convite para todos os vizinhos, para que vissem não apenas o que ela fizera, mas a alegria que encontrara em meio à luta. Os dias que se seguiram foram cheios de preparação. Clara e Lucas ajudavam a decorar o espaço, enquanto Pedro se encarregou de preparar algumas comidas simples. Ana estava exausta, mas a excitação fez seu coração disparar. O navio, uma vez esquecido, agora seria o palco de um novo começo. Finalmente chegou o dia da festa. O cheiro de comidas caseiras se espalhava pelo ar, misturado com a brisa do mar. Amigos e vizinhos começaram a chegar, suas expressões de curiosidade misturadas a um pouco de ceticismo. Mas, ao cruzarem a rampa do navio, as primeiras risadas surgiram e os olhares começaram a se iluminar. Logo, crianças corriam, adultos se reuniam em volta da mesa improvisada e Ana se sentiu ficar mais leve a cada sorriso. Um velho marinheiro se aproximou dela e sussurrou: "Esse lugar tem vida novamente. Você trouxe de volta a alma deste barco." Ana só conseguia ver o que havia feito, mas também sentia a tensão na atmosfera. Haveria mais críticas? Seria aquela aceitação genuína ou apenas um alívio temporário? A dúvida lhe apertava o estômago. Enquanto os convidados desfrutavam da celebração, Ana olhou para o mar e pensou em como a vida era imprevisível. O que aconteceria se, naquela noite, a comunidade realmente justificasse o que haviam construído juntos? E se, em vez de obstáculos, fossem apenas novos começos? Em um canto, ela percebeu Pedro conversando com uma de suas amigas da escola, nervoso. O que ele falaria? O que suas palavras significariam para a aceitação de Ana na comunidade? Ana respirou fundo e decidiu que, independentemente do que viesse a seguir, ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. O legado que carregava em seu coração era mais forte que qualquer crítica. Mas, na calada da noite, ela não podia evitar o aperto do coração quando todos começaram a aplaudir. O que viria depois da aclamação? Estavam prontos para abraçar uma nova história ou iriam voltar para seus velhos conceitos? Ana sabia que o futuro estava bem diante dos seus olhos e ela estava totalmente disposta a descobrir o que aconteceria a seguir. As horas se passaram e os convidados pareciam satisfeitos.
Os risos ecoavam e a música envolvia o ambiente como um abraço quente. Ana, observando a alegria que pulsava dentro do barco, sentiu seu coração inchar de esperança. Mas, na companhia dos rostos sorridentes, uma sombra a seguia. Era o olhar crítico de Dona Margarida, que, embora estivesse presente na festa, permanecia em um canto, de braços cruzados, como se assistisse a um teatro com um roteiro que conhecia bem. Ana sabia que por trás daquela expressão havia um peso de expectativa. A festa era um marto corajoso, mas e se falhasse em conquistar os corações endurecidos? Ela não podia garantir que todos deixassem o preconceito de lado. O pensamento a inquietava, mas decidiu se lançar naquele momento, transformando o medo em determinação. Com um sorriso, Ana se aproximou de sua mesa. Clara e Lucas estavam ocupados servindo bebidas para algumas crianças, enquanto Pedro conversava animadamente com os amigos. A energia daquele pequeno universo tornou-se um alicerce renovador. Para apenas um instante, seu medo se dissipou. No entanto, ao olhar outra vez para Dona Margarida, algo dentro dela se acendeu. Com firmeza, Ana se dirigiu ao grupo. Pessoal, gostaria de aproveitar este momento para agradecer a presença de cada um de vocês. Começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Vocês são parte de uma nova história que estamos escrevendo juntos. Este navio não é apenas o nosso lar, mas sim um símbolo de transformação e superação. Os olhos de Dona Margarida, que antes estavam fechados para a mudança, pareceram refletir uma leve mudança. Enquanto Ana prosseguia com seu discurso, elogiando a beleza da amizade e o valor da união, ela percebeu que alguns rostos ao redor dela começaram a mudar. Aquela festa poderia, de fato, ser um passo em direção a algo maior. Mas, naquele instante de euforia, um som estrondoso fez todos pararem. Um barco se aproximava rapidamente, quebrando a tranquilidade da noite. A primeira onda de preocupação atravessou a multidão. O coração de Ana disparou. Quebrar a harmonia da festa, tomando forma de intruso, era a última coisa que ela desejava. Quando o barco finalmente se aproximou do cais, Ana pôde ver os rostos de quem estava a bordo. Um grupo de homens, claramente outsiders da comunidade, desceram em passos firmes. Pela expressão de alguns, parecia que estavam ali para fazer valer alguma ordem. «Quem são eles?», murmura Clara, segurando a mão da mãe. Ana se virou, tentando disfarçar a tensão no rosto. O ambiente que antes ressoava com alegria, agora estava impregnado de um pressentimento. «Calma, filhos», ela disse, tentando em vão transmitir confiança. «Talvez eles só estejam aqui para descobrir o que estamos fazendo». Mas a dúvida em sua própria voz começou a criar ondas dentro dela. Se eram os aliados que imaginava, aquele seria um momento de junção. Mas se fossem apenas uma nova fonte de conflito? A respiração de todos parecia estagnar enquanto o grupo se aproximava. Ana não tomou conhecimento dos olhares surpresos que se voltavam para a entrada do barco, mas sabia que a frágil aceitação da comunidade se tornava mais complicada naquele instante. Sem perceber, ela deu um passo à frente. Os hospitaleiros da festa, sua família, sua nova vida, tornaram-se a única força que realmente importava. O que aconteceria ali poderia definir se eles iriam construir juntos um futuro ou se seriam empurrados de volta para o passado. O que aqueles homens queriam? O que isso significaria para eles e para a ilha? O coração de Ana batia freneticamente enquanto as perguntas surgiam. O desafio estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Ana olhou para os rostos dos convidados e viu a mistura de curiosidade e receio. Muitos se entreolhavam, tentando entender a situação, enquanto outros, com um semblante nervoso, desviavam o olhar.
Os homens que desceram do barco vestiam trajes simples, mas suas atitudes transmitiam uma certa segurança. Um deles, o mais alto, avançou em direção a Ana, com um olhar intenso que parecia ler sua alma. "Boa noite", ele começou, a voz firme, mas controlada. "Meu nome é Jorge. Viemos aqui para discutir o que está acontecendo nesta ilha." Ana engoliu em seco. Era um convite a confrontar tudo o que havia construído. "Estamos celebrando a união de nossa comunidade", respondeu, tentando manter a calma. "Este barco é um símbolo da nova vida que estamos criando." "Uma nova vida ou uma nova divisão?", Jorge respondeu, levantando uma sobrancelha. "Não podemos ignorar que muitos de nós ainda não aceitam essa mudança. É preciso ter cautela." As palavras dele ecoaram como um balde de água fria em um coração aquecido. Ana olhou para seus filhos, que estavam agora a poucos passos de distância, observando a cena com expressões de insegurança. Clara segurava Lucas pela mão e Pedro tinha um leve tremor nos lábios. Ela precisava ser forte, precisava deles. "Estamos aqui para construir um futuro melhor para todos nós", começou Ana, seu tom se intensificando. "Mas isso só será possível se estivermos juntos. O que queremos é a aceitação, a união. Ninguém está aqui para desestabilizar nada." Os rostos da multidão pareciam refletir a luta interna. Alguns assentiam, enquanto outros permaneciam céticos, inclusive Dona Margarida, que ainda assistia de longe, com o mesmo semblante crítico. Jorge cruzou os braços, ainda avaliando a situação. "E o que você propõe exatamente? Porque até onde sei, esta ilha não acolheu o novo." Ana respirou fundo, sentindo a intensidade da expectativa na atmosfera. Intensidade que poderia transformar-se em revolta ou em um renascimento. "Proponho que venham conhecer o nosso lar, nossa história. Se abrirem os corações, talvez possam ver que somos mais do que apenas uma exceção." O murmúrio na multidão cresceu e alguns gestos sugeriam que a ideia de Ana começava a ressoar. Jorge, entretanto, não se deixou levar. "E se nos mostrarmos interessados, apenas para depois criar resistência?" Ele hesitou, mas as sementes da dúvida tinham sido plantadas. Em um momento de impulso, Ana avançou mais um passo. "Porque o que está em jogo aqui não é só a aceitação da comunidade, mas a segurança das nossas crianças, dos nossos sonhos. Cada um de vocês é parte disso. Precisamos enfrentar o medo juntos e não permitir que ele nos divida. Então, que tal reservarmos um tempo para que vocês conheçam a nossa realidade?" As palavras dele atingiram como um soco direto. Muitos olhares continuavam fixos nos desconhecidos, mas alguns começaram a acenar em sinal de aprovação. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, um grito cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" Era um dos pescadores locais que havia se aproximado, preocupado com a crescente tensão. "Não pode ser verdade que estão levando estranhos para dentro de nossa ilha." A situação estava prestes a sair do controle. O clima de festa tinha se transformado em um campo de batalha ideológico, e Ana sentiu o peso daquela responsabilidade como nunca. Ela teve que agir rápido, confrontar a insegurança dos aliados e a hostilidade dos amigos. Será que conseguiria unir a comunidade em torno de uma visão compartilhada ou tudo estaria se desenrolando para um desastre? Ana olhou para seus filhos, depois para a multidão tensa e decidiu que não havia mais volta. O futuro deles era a única coisa que importava. Assim, com um grito de determinação, chamou todos ao diálogo, enquanto a dúvida pairava sobre o ar. "O que vai acontecer agora?" Uma voz familiar, a de Pedro, ecoou. Ana sentiu o medo dele e, mais do que nunca, sabia que tinha que lutar.
O que viria a seguir poderia determinar o destino daquela ilha e de suas vidas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão após a pergunta de Pedro. Ana sentiu como se todos os olhos estivessem fixos nela, como se tivesse que explicar algo que não tinha como colocar em palavras. O coração dela disparou e a dúvida tomou conta de sua mente. Tinha feito a escolha certa? Pedro, fique perto de mim, ela disse, olhando para o filho, que parecia estar perdendo a coragem. Clara e Lucas logo se juntaram a eles, as carinhas preocupadas refletindo a tensão do momento. Vocês sabem que estamos lutando por algo maior, não é? Ana perguntou, olhando nos olhos dos filhos. Eles assentiram lentamente, mas a incerteza ainda estava escrita em seus rostos. Estamos tentando construir um lar para vocês e para todos na ilha, Ana declarou, voltando-se para a multidão. Esse barco não é só uma casa, ele é um símbolo de esperança, um espaço onde podemos nos unir, compartilhar e crescer. Jorge, ainda com o olhar firme, interveio. Mas e se essa mudança não for o que vocês esperam? Nossa cultura, nossos valores estão em jogo. E se esses valores podem evoluir? Ana rebateu, sua voz mais forte. A vida é feita de mudanças. Estamos aqui para agregar, não para dividir. Vamos mostrar a vocês o que é possível. Convidamos todos para virem nos visitar, para conhecer essa nova realidade. A experiência não precisa ser uma ameaça, mas sim uma oportunidade. Nesse momento, os murmúrios na multidão começaram a mudar de tom. Havia vozes que concordavam, até mesmo aplausos tímidos ecoaram entre os grupos mais próximos. Mas a desconfiança ainda pairava pelo ar, como uma nuvem prestes a se dissipar. Dona Margarida, que sempre havia sido a guardiã das tradições da ilha, deu um passo à frente. Seu olhar era sério, mas havia uma centelha inesperada de curiosidade. E se a nova realidade que você propõe falhar? O que acontecerá com nossas crianças então? O silêncio reinou por um instante e Ana sentiu todo o peso das velhas senhora. A verdade é que não podemos prever o futuro, Dona Margarida. Ana respondeu com sinceridade em sua voz. Mas o que podemos controlar é o presente. Podemos decidir juntos como moldar essa nova vida. Acredito que, se nos unirmos, seremos mais fortes e as falhas se transformarão em lições. Pedro, percebendo a tensão, tomou coragem e levantou a voz. Se a gente não tentar, não vai saber. Assim, só vai ficar tudo na mesma. Rafael franziu a testa, mas estava visivelmente tocado. Ana sentiu que uma fresta de esperança se formava. Se não tentarmos, a única certeza que teremos é a estagnação, Ana acrescentou, mais confiante. Nossas tradições não precisam ser abandonadas. Podemos integrar o novo ao que já existe, criando algo que honre tanto o passado quanto um futuro promissor. As palavras de Ana e Pedro provocaram um murmúrio crescente na multidão. Algumas pessoas começaram a concordar, chamando outras. A tensão que antes pairava no ar, aos poucos se dissipava, dando lugar a um novo espaço de diálogo. Jorge, que estava ali ao lado, finalmente se manifestou. Se a gente decidir experimentar, que tal uma viagem inicial? Podemos ver como eles vivem e como podemos viver juntos. É uma oportunidade para todos nós. Um sorriso tímido brotou no rosto de Dona Margarida, e isso foi contagiante. Ana percebeu que o primeiro passo havia sido dado. Contudo, o semblante de Rafael ainda era de dúvida. E se isso der errado? O que aconteceria quando voltássemos para cá? Todo aprendizado exige riscos, Ana respondeu, olhando firmemente nos olhos de Rafael. O que podemos garantir é que juntos temos uma chance real de construir um futuro onde todos pertencem.
Vamos conversar, explorar e, quem sabe, descobrir um novo jeito de estar juntos. Rafael hesitou, as palavras de Ana reverberando em sua mente, mas ainda havia desconfiança em seu olhar. Ele não estava sozinho. Muitos outros compartilhavam seu receio. O peso do desconhecido ainda era um fardo. Ana percebeu que a batalha estava apenas começando. A mudança exigiria coragem, e ela tinha que lutar não apenas por ela, mas por seus filhos, por todos na ilha. Vamos ser um exemplo, então, ela disse, contemplando a multidão. Um exemplo de união e humildade. E se tivermos uma chance, podemos fazer algo que vai muito além do barco, algo que vai moldar nossa identidade. Precisamos da ajuda de cada um de vocês. Nesse momento, um estrondo ecoou vindo da praia, um barulho que despertou todos da conversa. Era um barco que se aproximava da ilha, inesperadamente, como uma grande sombra emergindo da névoa. O coração de Ana parou. Quem eram? O que queriam? Rafael encarou o barco, então voltou a olhar para Ana, o conflito evidente em seu rosto. A multidão se afastou novamente, hesitante e nervosa. Ana sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. O futuro que ela tanto desejava balançava na linha tênue entre a esperança e o medo. E agora, mais do que nunca, ela precisava decidir seu próximo movimento. Com o barulho do barco se aproximando, a atmosfera ficou elétrica. Ana sentiu um nó na garganta, misturando ansiedade e expectativa. O convívio pacato da ilha estava prestes a ser abalado, e todas as esperanças que ela havia compartilhado estavam em jogo. Os rostos da multidão se tornaram um mosaico de emoções. Algumas pessoas pareciam curiosas, outras apavoradas. Enquanto o barco se aproximava, a figura de um homem robusto e imponente apareceu na borda da embarcação. Ele usava roupas desgastadas, mas seus olhos iluminavam-se com uma confiança feroz. Quem é ele? Sussurrou Dona Margarida, agarrando o braço de Jorge como se buscasse proteção. Ana sentiu seu coração acelerar. Talvez seja uns novos, alguém que traz uma mensagem. O barco finalmente encostou na areia. O homem saltou com agilidade, movendo-se de forma decidida e, sem hesitar, começou a se aproximar do grupo. Ao seu redor, os murmúrios da multidão aumentavam. Rafael, claramente incomodado, passou a mão na faca que carregava, a dúvida ainda evidente em seu semblante. "Voltem para suas casas!" o homem gritou, com uma autoridade que cortava o ar. "Não vieram aqui para nos importunar, vieram para buscar o que é nosso." Um silêncio pesado caiu, intercalado apenas pela respiração nervosa dos presentes. Ana sentiu que o mundo dela estava mudando mais uma vez. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, tentando manter sua voz firme. "O que é nosso?" Rafael se adiantou, encarando o homem desafiadoramente. O estranho olhou diretamente para Ana e apontou. "Não se deixem levar por palavras vazias. Este lugar, esta ilha, era nossa antes de vocês chegarem e a dominarem. A história de vocês não conta a verdade sobre tudo que foi perdido." Ana sentiu o estômago revirar. Seus esforços para unir a comunidade estavam enfrentando uma nova barreira. Por um instante, tudo parecia impossível. A esperança que tinha se esvaecia à luz daquela ameaça. Mas, se permitisse que o medo dominasse, tudo o que tinha construído desmoronaria. "Escute", ela disse, levantando a voz para sobrepor o pânico que se espalhava. "Ninguém aqui deseja hostilidade. Estamos buscando apenas um novo caminho, um lugar onde todos possam viver juntos." O homem a encarou com olhos céticos. "E você acha que pode simplesmente ignorar nossa dor, o que já perdemos?" As palavras dele acertaram em cheio.
Ana podia sentir a carga emocional daquela frase reverberando em seu coração. Ninguém pode apagar as memórias, ela respondeu, mas podemos escrever uma nova história que inclua a todos. Podemos aprender juntos. Um murmúrio surgiu entre os pescadores. Alguns pareciam pensar na proposta, enquanto outros permaneciam como estátuas de pedra, incapazes de se mover. Rafael, por outro lado, continuava a fixar o olhar no novo homem. "E como você pretende fazer isso?" indagou o homem, quase zombando. "Com respeito", Ana disse, decidida, e ao reconhecer as feridas do passado. Podemos criar um espaço de diálogo, um espaço para que todos compartilhem suas histórias. Essa é a única maneira de curar. A multidão parecia hesitar, as vozes misturando-se em um mar de dúvidas e questionamentos. Queria acreditar que as palavras de Ana poderiam alcançar aqueles que estavam tão feridos, mas a realidade era dura. O homem riu secamente. A história não se reescreve fácil. A transformação exige mais que palavras. E quem garante que vocês não têm um plano oculto? Ana respirou fundo. A balança entre o sonho e a realidade estava mais delicada do que nunca. Precisava tocar as pessoas, fazer com que elas vissem o que estava em jogo. Assim como você, eu também sou mãe. Não quero que meus filhos cresçam em um mundo de desconfiança. Se lutarmos, lutaremos para que todos tenham um lar. Nesse momento, o silêncio foi quebrado pela voz de Pedro. Eu acredito na Ana. Precisamos dar uma chance. Vamos lutar juntos, como uma comunidade. Vendo o apoio de tantas vozes, Ana sentiu uma onda de esperança reviver. Mas a pergunta ainda pairava no ar. E se essa mudança fosse apenas o começo de algo ainda mais caótico? O olhar desafiador do homem parecia carregar um aviso. E se eu disser que você tem 1 mês para encontrar uma solução? O homem declarou, um sorriso travesso se formando em seus lábios. 1 mês para provar que suas palavras são mais que ilusões. Então, se prepare, porque a verdadeira batalha está apenas começando. Ana mal teve tempo de processar as palavras duras do homem. A multidão ao seu redor começava a se dispersar, cada um absorvendo o que acabaram de ouvir. O peso da promessa, assim como a incerteza do futuro, pairavam no ar como uma nuvem negra. Caminhando entre as pessoas, ela viu rostos de desconfiança, outros de resignação. Os sussurros se tornaram um alvoroço e a ansiedade era palpável. 1 mês, repetia em silêncio, como se isso pudesse dar sentido à situação. As palavras ecoavam na mente dela. Era um prazo curto para mudar histórias tão profundas, para curar feridas que atravessavam gerações. Você não vai deixar isso te abater, vai? Pedro se aproximou. Ele tinha os olhos impetuosos de sempre, mas havia uma sombra de preocupação ali. Ainda podemos tentar. Ana respirou fundo. Eu sei. Só que, o que é que podemos fazer em tão pouco tempo? A incerteza lhe apertava o peito. A perspectiva de falhar diante da comunidade, de falhar diante dos filhos, a atormentava. Precisamos ouvir as histórias deles, fazer com que sintam que somos aliados, não inimigos, que podemos mudar as coisas juntos. Pedro se mostrava mais esperançoso. É verdade, Ana concordou. A primeira coisa que devemos fazer é reunir as pessoas, sentar e falar. Não podemos esperar que as coisas melhorem sozinhas. Vou falar com o pessoal do cais. Se alguém pode ajudar a mobilizar a comunidade, são eles, Pedro respondeu, pegando inspiração nas palavras de Ana. A imagem de uma ilha unida se formava na mente de Ana. Mas outra ideia incomodava. E se houvesse mais de um lado nessa história? Se o homem estivesse certo em ainda hesitar em confiar?
Enquanto pensava nisso, seu olhar se perdeu no horizonte, onde o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e roxo. Essa cor, porém bela, parecia um aviso. A tensão do dia ainda não havia se dissipado. As nuvens carregadas de conflito estavam se formando novamente, e a batalha estava longe de terminar. Ana decidiu pegar as rédeas da situação. Durante aquela semana, ela convocaria um grande encontro na praça central da ilha, disposta a ouvir e a ser ouvida. Era uma chance, se não para eliminar as rixas, ao menos para tentar. Se nos unirmos nessa, quem sabe não conseguimos algo incrível, ela disse a si mesma em voz alta, tentando reafirmar a convicção. Ao voltar para casa, as crianças a receberam com sorrisos curiosos, sem saber do turbilhão emocional que ela enfrentava. Ana os abraçou fortemente, desejando que aquela energia positiva pudesse ser repassada ao restante da comunidade. Mamãe vai mover montanhas por vocês, ela sussurrou, fazendo uma promessa interna. No entanto, o reconhecimento de que a tarefa era colossal a deixava apreensiva. Assim que começou a planejar o encontro, um pensamento sombrio lhe ocorreu. E se, ao tentar unir forças, acabasse dividindo ainda mais? E se as feridas que pretendia curar fossem mais profundas do que imaginava? Enquanto as noites passavam, Ana se viu sem dormir. A cada ideia que surgia, novas perguntas eram engatilhadas. No dia marcado, todos estariam prontos para ouvir? E se o homem de antes estivesse lá novamente, pronto para intervir? Essas incertezas podiam ser desanimadoras, mas a esperança de um futuro melhor ainda ardia dentro dela. Ele viria a ser uma razão para lutar com todas as forças. O dia do encontro chegou, e com ele novas alianças poderiam se formar. Ana olhou os rostos ao seu redor na praça, e por um momento um sorriso esperançoso brilhou em seus lábios, mesmo que intercalado por uma sombra de receio. Mas, na escuridão, uma nova preocupação surgiu. O homem do barco, que se afastara, realmente partiu? E se ele estivesse se preparando para agir novamente? O que ela não sabia é que enquanto todos se reuniam em busca de paz, a tempestade estava apenas começando a se formar nos bastidores. A praça central estava cheia. O som dos murmúrios e risos misturava-se ao tilintar dos sinos da igreja próxima, criando uma melodia de esperança e ansiedade. Ana, com o coração acelerado, observava as pessoas que começavam a se acomodar em bancos, velhas e novas, unidas por um objetivo em comum, mas carregando fardos diferentes. Algumas expressões eram de expectativa, outras de ceticismo, e seu olhar se deteve em cada rosto, procurando coragem onde o medo parecia se instalar. Ela subiu no pequeno palco improvisado, um pedaço de madeira desgastada que anos não via uma reunião desse tipo. O ato simples de se erguer diante deles era mais do que um ato físico, era uma declaração de sua intenção e determinação. Ana respirou fundo, tentando controlar a voz trêmula. O que as palavras dela poderiam fazer por aqueles que estavam reunidos, afinal? Olá a todos! Quero agradecer a presença de cada um de vocês, começou, a entonação suave, mas firme. Estamos aqui, porque a verdade é que, como comunidade, enfrentamos muitos desafios. E mais do que tudo, esse é o momento de nos unirmos. Alguns acenaram com a cabeça, mas outros desconfiaram. Ana sentiu o erguido de sobrancelhas e os sussurros cortantes que ecoavam entre os presentes. Mas em vez de se deixar abater, ela insistiu. Sei que muitos têm suas histórias, suas angústias, e eu não quero fazer isso sozinha. Vamos começar a nos ouvir. Ela contou suas próprias experiências, o que significava ser mãe solteira em uma ilha cheia de tradições e expectativas. Mencionou as dificuldades e dores, mas também as alegrias que encontrou nas pequenas coisas, na pescaria com os filhos, nas histórias ao redor da fogueira. Aos poucos, sentiu que a resistência começava a amolecer.
Precisamos ser aliados, precisamos construir juntos, Ana exclamou, o fervor nos olhos chamando os olhares desconfiados. Qualquer passo que dermos é um passo para a mudança, com os nossos filhos à frente. O vazio na voz da multidão começou a ser preenchido com aplausos hesitantes. Pedro fez um gesto de aprovação, um sorriso atravessando seu rosto, e Ana sentiu que a energia estava se transformando. Mas, no fundo, a inquietação persistia. O homem do barco ainda estava à espreita. Ele, um homem idoso, de cabelo grisalho e expressão encovada, levantou-se. Ana o reconheceu como um dos mais respeitados na comunidade. Ana, começou ele com uma voz rouca. Suas palavras são valiosas, mas a verdade é que nosso passado é complicado. As feridas não são fáceis a curar. Como podemos confiar que as mudanças que você quer trazer sejam reais? O silêncio que se seguiu era carregado, pesado, como se todos estivessem segurando o fôlego. O desafio tinha sido lançado, e Ana entendia que precisava de mais do que palavras para responder. É verdade, as feridas existem, e muitas vezes nos ferimos uns aos outros sem perceber. Mas não é hora de colocarmos nossos medos à frente das oportunidades. A voz dela ressoou pelo ar, cheia de emoção. Vamos trabalhar juntos, vamos contar nossas histórias. Porque a verdade é que cada um de nós, aqui, tem algo a oferecer. Podemos ser a mudança que queremos ver. A multidão começava a afunilar, a esperança crescendo entre as pessoas enquanto Ana falava. Mas as sombras que se espalhavam pela praça não eram só de desconfiança. Um rugido distante cortou o ar, uma lembrança do mar agitado que cercava a ilha. Ana congelou. Olhou para o horizonte, onde o céu escurecia e uma silhueta em forma de barco surgia, mais uma vez. O mesmo barco que havia se afastado tempos atrás. O coração de Ana disparou. O homem do barco voltara. O que ele queria agora? As murmurações na praça cessaram abruptamente. Em um ato inconsciente, todos olharam para o mesmo lugar, a tensão reinando no ar. A tempestade estava prestes a ser desatada. E na mente de Ana ecoava uma única pergunta. Eles estariam prontos para a verdade que poderia vir com aquele retorno? As alianças que haviam começado a se formar poderiam sobreviver à revelação iminente? Ana não conseguiu desviar o olhar do barco que se aproximava, como se sua vida estivesse atada àquela embarcação. Os rostos ao redor, antes iluminados pela esperança, agora refletiam apreensão e temor. Ela ergueu a cabeça, passando a mão sobre os cabelos desalinhados e respirando fundo. Era hora de agir, de não deixar que o medo a dominasse. "Vamos lá, gente!" Ana gritou, sua voz ecoando na praça. "Seja quem for, nós somos uma comunidade e não vamos nos deixar intimidar." Momentos depois, o barco atracou e o homem que havia descido antes surgiu com um olhar determinado, mas desta vez com um grupo ao seu lado. Eles pareciam ainda mais decididos e a tensão flutuava no ar como uma névoa pesada. Mesmo assim, Ana não hesitou em se aproximar. "Hoje é um dia de diálogo e de união", começou ela, levantando a voz para que todos a ouvissem. "Estamos aqui buscando paz e novas formas de convivência. O que quer que você tenha a dizer, seja bem-vindo. Mas lembre-se, não estamos aqui para brigar, mas para construir." Os murmúrios aumentaram na multidão e Rafael, que observava tudo da periferia, parecia indeciso entre apoiar Ana ou se unir aos recém-chegados. A figura autoritária do homem com o olhar ferino era como um símbolo dos desafios que uma nova era representava. Ele se apresentou como Marcos, um líder de uma comunidade vizinha que havia vivido sob a sombra de conflitos com os pescadores da ilha por anos.
Eu voltei porque, assim como você, Ana, Marcos começou, a voz grave e controlada, acredito que seja hora de mudarmos essa história de desconfiança. Precisamos resgatar nossas raízes, mas também aprender a lidar com este novo normal. Ana sentiu uma onda de alívio. Aquela era uma abertura, uma possibilidade de diálogo genuíno. As palavras dele ecoaram na multidão e olhares começaram a se cruzar, ansiosos por respostas. Eu quero ouvir sua história, disse Ana, com a sinceridade refletida em seu olhar. Nos exaltemos e entendamos onde as feridas se formaram. Juntos, podemos minimizar as dores e ressuscitar os laços de amizade entre as nossas comunidades. Enquanto falava, os filhos de Ana se aproximaram, ainda receosos, mas com uma certa confiança corajosa em seus passos. Clarinha segurava a mão do irmão e Pedro tinha um semblante desafiador. Assim como minha mãe, também acreditamos que podemos construir um futuro onde todos sejam bem-vindos, garantiu Pedro, surpreendendo a todos com a determinação em sua voz. Se as crianças se unirem, por que nós, como adultos, não podemos? As palavras de Pedro tocaram o coração de muitos. O tempo parecia parar enquanto cada um absorvia aquela mensagem. A presença de Marcos, embora a princípio ameaçadora, agora começava a parecer uma oportunidade. Logo, mais vozes surgiram na multidão. Algumas apoiando, outras expressando ainda a desconfiança. Mas Ana sabia que era um princípio. Vamos nos reunir em um círculo, sugeriu Marcos, com uma expressão mais suave. Vamos sentar como amigos e colocar tudo na mesa. Ninguém aqui precisa se sentir ameaçado. Juntos, podemos partilhar experiências e reconhecer que o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Ana pôde sentir o entusiasmo crescente. As pessoas começaram a se mover, formando um grande círculo na praça. Os rostos, antes distantes, agora estavam mais próximos. As crianças de um lado, os adultos de outro, todos se entrelaçando em busca de uma saída. Ao redor do círculo, as histórias foram sendo compartilhadas. Cada um falou sobre suas lutas e esperanças. Ana contou sobre sua jornada e como o navio encalhado representava não apenas sua luta, mas também a possibilidade de um renascimento. Marcos, por sua vez, revelou as memórias de sua própria infância e os traumas de sua comunidade, e como isso moldara suas percepções. Gradualmente, o que começou como um diálogo nervoso se transformou em um intercâmbio sincero e envolvente. Ana nunca se sentiu tão viva, e as palavras que saíam de sua boca pareciam ecoar nas almas daqueles ao seu redor, fazendo com que se sentissem conectados. A tarde avançava e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons quentes. Havia ainda um longo caminho a percorrer, muitas feridas a curar. Mas naquele dia, Ana soube que tinha plantado a semente da mudança. Os rostos que outrora eram estranhos, agora compartilhavam sorrisos e olhares de esperança. Quando o círculo se dispersou, Ana percebeu que não estava sozinha. Os desafios não teriam um fim fácil, mas a determinação de todos era agora um combustível. A tempestade que se aproximava poderia fazer aterrissar seus medos, mas, ao lado de sua comunidade, ela estava pronta a enfrentar quaisquer ondas. Naquele momento, Ana não apenas transformou um navio em um lar, ela transformou um barco em um símbolo de união. Um lugar onde as histórias seriam entrelaçadas e onde as feridas poderiam finalmente começar a se curar. E assim, sob um céu salpicado de estrelas, a vida na ilha estava prestes a começar um novo capítulo.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.